Olá, está começando agora o programa em discussão aqui pela TV Assembleia, a imagem da cidadania, e hoje nós vamos falar de um tema muito importante que é o Setembro Amarelo, uma campanha de prevenção ao suicídio, que nós trouxemos para esse programa duas pessoas que lidam muito de perto com pessoas que têm problemas e que, de uma certa forma, têm ajudado a evitar esse tipo de prática, né, que é, de fato, um fato lamentável, que é o suicídio. Para isso, nós convidamos a psicóloga Lindinalva Ramalho e o voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida, o Carlos César. Sejam bem-vindos aqui ao programa em discussão. Obrigado aos dois por aceitar o nosso convite. Eu queria que vocês começassem o programa falando sobre a importância de se lembrar o Setembro Amarelo. Vou começar pelo Carlos. Quero cumprimentar você, Eri, cumprimentar a doutora Lindinalva e a todos os seus telespectadores. O Setembro Amarelo, para a gente do CVV, é um momento muito importante. Eu diria que todos os voluntários, nós somos aí 4.200 voluntários pelo Brasil inteiro, mais de 122 postos de atendimento. Esse é um momento que todos nós nos reunimos em ações, para levar para a sociedade uma campanha de conscientização sobre o suicídio, entendendo que a melhor opção é falar, é discutir sobre esse assunto. E, claro, o mês de Setembro Amarelo, né, para a gente registrar, no dia 10 de setembro, segundo a OMS, né, nós lembramos e registramos aí o Dia Internacional do Combate ao Suicídio. E aí há uma programação toda especial, mesmo assim, no isolamento social? Sim, pois então. Nós, se fosse em outro momento, nós realizaríamos atividades e ações que aglomerariam pessoas. Obviamente que não é esse o nosso momento, né? E, portanto, nós estamos realizando atividades online. Inclusive, se você me permite, né? Aqui em João Pessoa, por exemplo, nós ofereceremos pelo menos 5 lives pelo Instagram do CVV, que é o CVV João Pessoa. CVV João Pessoa. Então, nós falaremos sobre jovens e adolescentes na pandemia, falaremos sobre saúde emocional dos idosos, falaremos sobre atividade física e saúde mental, falaremos sobre o suicídio como uma questão de saúde pública e, por fim, a importância da escuta. Ok. Doutora Lindinalva, e aí a importância desse mês para lembrar a campanha de combate, né, de prevenção ao suicídio? É muito importante. Na realidade, a gente trabalha o mês de setembro, onde tem esse maior foco de prevenção do suicídio, embora durante o ano inteiro a gente desempenhe também algumas atividades, alguns trabalhos, conscientizando pessoas, informando, né, levando informação às pessoas de que viver é a melhor solução. Se você tem algum problema, certamente quando a gente pensa na possibilidade de suicídio, e eu vou ser bem sincera aqui com você, Ari, com as pessoas, todas as pessoas que estão nos ouvindo, quem nunca pensou em não estar vivo? Quem nunca pensou em, eu queria dormir e acordar daqui a 200 anos? Né? Então, é normal, é comum a gente passar em algum momento da nossa vida, pensar, poxa vida, eu estou sofrendo demais, eu preciso de parar esse sofrimento, seja por um problema financeiro, seja por uma dor de amor, né? Então, a gente, durante esse período de setembro, a gente investe, eu digo a gente, o Brasil, o mundo todo investe nessa questão de mudar essa lente, esse olhar para ter o suicídio como a reta final, como um ponto final do seu sofrimento, sabendo que, seja qual for o sofrimento, a gente pode superar. E aí a gente tenta trabalhar essa resiliência emocional, né? Você está sofrendo hoje, mas amanhã pode ser diferente. Então, vale a pena viver, né? É importante essa campanha, é importante para informar as pessoas que viver é a melhor solução. O que seria, então, uma boa saúde emocional, doutora Lindinalva? Ok, uma boa saúde emocional, a gente pode pensar que a gente está gozando de uma boa saúde emocional quando a gente está conseguindo administrar os nossos conflitos e superar essas dificuldades. Quando a gente consegue, muitas vezes, sair, sabe aquela história, sair de dentro do caldeirão, se afastar do nosso problema e enfrentá-lo melhor. Não é
eu tenho a saúde emocional porque eu não tenho problema. Não, o problema todo mundo tem. Então, quanto melhor a gente administrar essa solução do nosso problema, melhor a gente vai ser considerada a pessoa mais sã, mais saudável. Contanto que, também vale a pena lembrar, que quanto mais você supera, quanto mais desafio você supera, mais forte você fica. Né? Para superar outros problemas também, são as experiências da vida. E um ponto muito positivo também é reconhecer que precisa de ajuda. Você não precisa superar, você não precisa resolver todos os seus problemas, as suas dificuldades sozinho, né? Então, reconhecer que você sozinho não está conseguindo superar essa dificuldade, pedir ajuda a quem pode te oferecer alguma ajuda, nem que seja um ouvido, nem que seja a escuta. Isso ajuda e ajuda muito ali. Então, se procurar ajuda é um passo fundamental. Então, o CVV ela é uma porta para justamente receber, que se abre para essas pessoas. Nós vemos, às vezes, ele tem pessoas que ligam para o CVV e não falam nada, apenas choram. Mas a gente não desliga, a gente está lá, porque é o momento da pessoa. E se o CVV, naquele momento, né, pode auxiliar alguém, no sentido de que a pessoa se alivie, e de repente, talvez, a partir dali, consiga seguir adiante, então, eu acho que já vale a pena, né? E a gente entende que é importante a conversa. E uma conversa pode realmente fazer muita diferença. muito bom. Me diz uma coisa, qual o perfil das pessoas que procuram o CVV? Variadas, variadas. As pessoas que, por exemplo, passam por perdas de trabalho, perda de saúde, perda de algum ente querido, são variadas. E essas perdas, às vezes, podem gerar tristeza, solidão, depressão, angústia, sofrimento. E como elas não encontram, né, espaço para expressar esses sentimentos, essas dores, né, elas buscam no CVV esse canal, essa opção, né? E a gente entende que o fato de estarmos disponível para ouvir o outro pode realmente fazer a diferença na vida do outro. Sabe quando a gente às vezes está assim muito angustiado e de repente a gente conversa com alguém, sabe, fala tudo, desabafa, e de repente depois dessa conversa a gente se sente assim mais aliviado, mais tranquilo. Então exatamente, é quase assim, na verdade. Verdade. Doutora Lital, uma coisa, conta para a gente. Existem pessoas que têm uma predisposição maior para o suicídio, é isso mesmo? Olha, as pesquisas apontam que um número maior de pessoas que morrem por suicídio, elas eram acometidas de algum transtorno, né? Um transtorno mental. Na maioria dos casos, a depressão, né? Agora, a gente também, às vezes, confunde depressão com tristeza. E é bom que quem está ouvindo a gente tenha essa clareza de diferença. Tristeza é quando você identifica um fato na sua vida que te fez perder a vontade de viver, né? Tem um fato, tem um motivo. A tristeza. A depressão é a falta de vitalidade. Né? Então, a pessoa que está deprimida, a pessoa com depressão, dependendo do grau de depressão dela, da doença, ela pode não sentir vontade de viver, não querer tomar um banho, não querer comer, né? Então, transtornos mentais são mais, assim, eu diria que são os fatores de risco da pessoa optar pelo suicídio. Essa questão, tem os fatores psicológicos, a questão da neurose, a psicose, isso influencia nessa questão do suicídio, né? A questão da histeria, né? A obsessão. No caso de uma neurose, como você está falando, a pessoa de repente pensa que está infeliz por um determinado momento e fica com aquele pensamento ali, como diz assim, remoendo, pode-se pensar. Mas por que no caso da depressão é o que aponta, né? Que as pessoas com depressão, elas, no momento do suicídio, na época, né? Que elas tentaram, que elas de fato cometeram, né, o suicídio, elas passavam por esse momento de transtorno,
por conta dessa questão, dessa falta de vitalidade, de achar, sabe, perder o colorido. A vida perdeu o colorido, a vida perdeu o sentido. Então, ela pode ter uma família legal, ela pode ter um marido, uma esposa legal, mas aí, ela quando está com uma depressão, se o grau de depressão for grave, severo, e às vezes essa depressão, ela pode ser gerada por algum desequilíbrio químico no cérebro, né? Pode também ser gerada por alguma dificuldade que você está passando na sua vida e você se sente tão impotente, e aquilo vai se agravando e você vai generalizando. Está ruim no trabalho, aí qualquer coisinha que acontece na família, está ruim também na família, não é? Então, o transtorno bipolar, no momento da depressão ou no momento da euforia, pode, porque o suicídio também, ele, na maioria das vezes, a pessoa, quando vem a praticar o suicídio, é um ato impulsivo. Se ela, por que o CVV oferece um resultado tão positivo? Porque a pessoa, às vezes, ela está no impulso de vida, para mim está ruim, por isso, isso, isso. Mas ela resolve ligar. E quando ela liga, ela vai desabafando, aquele impulso vai se afastando, e aí, naquele momento, não necessariamente, lógico, não é 100% dos casos, mas na maioria das vezes, ela perde aquele impulso, aquela vontade, aquele desejo de morrer. Nós vamos agora a um intervalo. O programa em discussão está falando sobre Setembro Amarelo, a campanha de prevenção ao suicídio. A gente volta daqui a pouco.